Fala galera, Boni Dani aqui mais uma vez. Finalmente consegui assistir As Panteras, mais um remake, né? Geralmente eu não costumo trazer grandes críticas, né? Pelo lado positivo, mas esse parece que não vai ser tão negativo assim. Chega de enrolação. Roda a vinheta. As Panteras. O filme é muito ali baseado, né? Bem, vamos dizer assim, algumas coisas extraídas na parte da narrativa lá da série de 77, que eu nunca vi. Depois temos um filme lá de 2000, que até conseguiu arrancar bons holofotes. E depois veio em seguida um outro que não deu em nada. O filme tem na direção a Elizabeth Banks, ela tem no currículo A Escolha Perfeita 2, que é mais ou menos. Mas aqui ela trabalha bem com o elenco, ela traz algumas coisas inovadas. Mesmo trazendo uma coisa leve, ela consegue trazer muita nostalgia. Super 3 agentes são contratadas para evitar que uma arma super tecnológica caia em mãos erradas através de alguns terroristas, aonde traz um remake com muita ação e humor. Bom galera, eu não vou trazer comparações com filmes passados e muito menos com a série que tem um certo ligamento, tá? E também, claro, como repito, não vou trazer spoilers. O filme ele tem uma boa iniciativa, o humor ele é bem apegado, ele funciona quase 100%, apesar de ser um humor que ele não acaba atropelando em outras cenas, mas algumas cenas ali entre narrativas dá a entender que não era necessário, mas não acaba estragando, fica até meio divertido em alguns momentos, que traz ali já de cara uma boa química entre as três personagens. Que aliás, o que é a alma desse filme são as três personagens, né? Elas se dão muito bem, algumas derrapadas que a gente já vai dizer lá na frente, mas elas trazem ali algo diferente uma da outra, uma personalidade bem ali diferenciada de cada uma, que ao ser conduzida elas vão trazendo algumas cenas e até alguns acontecimentos bem diferentes, que não deixam uma coisa muito repetitiva. Em alguns momentos há uma coisa bem conjunta entre as três, em alguns momentos há uma coisa bem separada que ao mesmo tempo inclui na mesma narrativa. Se o humor é bem apegado e funciona quase 100%, a ação ali eu não posso dizer o mesmo. Algumas coisas são até bem inovadas, alguns movimentos acrobáticos, algumas coisas bem ali idealizadas através de algumas personagens no momento que é conduzida a ação, mas há outras coisas que é praticamente 60% a 70% são repetitivas e começam já a deixar uma caída no filme. Há alguns momentos que eles tentam dar uma levantada no astral nessas cenas bem produzidas entre as personagens, mas mesmo assim não acaba ali dando um patamar alto, né? Algumas cenas você já espera, socos e porradas, mas não traz um desastre total, mas poderiam ter melhorado. Como a história ela é bem básica, mas que funciona, porque são três agentes que tem que ali evitar tal, e então eles não trazem ali grandes destaques também na história, eles não tentam trazer algumas coisas para que, olha, eu não sabia disso. Não, é uma história bem simples, ela tem um começo, um meio e um fim, sem trazer surpresas. Porém, algumas coisas a gente tem que destacar, alguns elementos, como as próprias roupas que elas vistam ali são bem destacadas. Há uma trilha sonora que, por hora, ela até funciona bem. E outras coisas ali, como algumas cenas que a gente vê em até certos diálogos, que não deixam dar aquela caída no filme. Há outras coisas também, como uma certa tecnologia que eles implantam no filme, alguns CGIs que são pouquíssimos, mas acabam funcionando, né? E algumas coisas em elementos práticos, né? Que são efeitos que você acaba sendo conduzido sem a ajuda de outro artifício, se dão bem, que acaba até me impressionando. Porém, poderiam ter instalado alguma coisa a mais, eu diria uma ação um pouco mais, eu não diria brutal, mas mais convincente, para que trouxesse um filme menos leve e um pouquinho mais ali, não diria sério, né? Mas menos cômico. Mas é um filme que, como eu disse, ele não traz muitas surpresas, eles não tentam inventar, é até bem arrumadinho, né? Tanto na história, em algumas cenas,
que algumas são derrapadas, mas não chegam a ser desastre, como eu disse. Então é bem organizado, tanto ali na introdução dos personagens, na história, e alguns efeitos e outros elementos que acabam sendo implantados. E o final, ele não é previsível, mas também ele não traz uma coisa tão fantástica. Bom, galera, agora a minha opinião pessoal, o roteiro ele é bem escrito, é como eu disse, né? Eles não trazem ali coisas extravagantes, não. A narrativa ela é bem complexa, não só na história entre outros personagens, algumas coisas ficam ali meio confusas, mas depois você começa a perceber que lá na frente você entende que não são pistas, mas algumas coisas você... O que foi que ela disse? Algo assim. Então, não há uma entortada, mas há algumas coisas que eles poderiam ter evitado, que deixasse uma coisa mais reta. E claro, como eu disse, né, a maioria dos elementos aqui funcionam, que também são básicos dos básicos, mas é como eu disse, o que segura mais assim este filme é o elenco, é trazendo aquele bom humor que não lhe traz risos, mas traz um certo divertimento que é instalado, que não deixa o filme cair, né? Se você não espera tantas cenas de ação que lhe convençam, o humor ele é bem instalado e ele acaba convencendo não só as três personagens que são as principais, como outros personagens que entram ali em cenas rápidas, dando algo a mais, um arco mais amplo na história. Já o elenco, a Kristen Stewart, ela está perfeita, ela se encaixou no papel perfeitamente, os seus movimentos são de total capricho, é uma das melhores que estão ali. Você sente que a atriz está gostando de interpretar a personagem, à vontade, tudo ali é sagaz, ela é bem convincente, ela não comete erros e é a que mais se destaca entre todos. Já a Elisa Balinska, ela também está muito bem, ela não é tão forte como a Kristen Stewart, mas ela tem algumas coisas mais pela parte da narrativa, até alguns momentos de ação são bem surpreendentes, que da parte dela, uma ou outra cena, mas acabam sendo lembrados, olha, aquela cena foi boa. E ela também não comete erros, ela é bem destacada em alguns momentos, e teve um momento que eu até me espantei com ela lá, chegando quase no final, que eu não vou dar spoilers, que eu não esperava dela, porém é uma das melhores personagens ao lado da Kristen Stewart, que acaba roubando a cena também. Já a Naomi Scott, eu acho que faltou algo, há uma certa timidez, eu gosto muito da atriz, alguns filmes passados são ótimos, mas aqui parece que a química entre atriz e personagem ainda não foi apegada. Há algumas coisas que não são muito soltas por parte dela, não sei se é por causa do roteiro, mas eu acho que é mais dela. Então, faltou um pouco mais de liberdade de se expressar através da personagem. Ficou meio escondida, algumas falas são menos ditas por ela do que as outras. Algumas vezes dá a entender que ela é uma bobona, que é ingênua, mas ela não é isso. Então, há algumas confusões ali por parte dela. Faltou um pouco mais ali de conteúdo completo, né, de ser extraído da personagem. Ela decepciona em alguns momentos, mas pode ser que um segundo filme futuro deste dê certo, desde que trabalhe mais com a personagem. Já o Patrick Stewart, ele tá muito bem, ele não tem grandes destaques, grandes holofotes, mas ele funciona no filme. E o Sam Cliff também, o pouco que tem, ele acaba sendo bem desenvolvido, bem trabalhado. É um personagem que, sem ele, algumas coisas ficariam meio fora do ar. E há alguns trabalhos bem desenvolvidos em tanto ele como o outro. Então, são personagens que, claro, não poderiam ter grandes holofotes, mas funcionam como um certo mecanismo ali na história. As Panteras têm humor, é divertido, tem uma certa ação que poderiam ter extraído um pouco mais. A narrativa ela não é desalinhada, ela é bem alinhada, mas ela é básica, ela não tem uma força extrema para que traga algo fantástico. Mas é um filme bem arrumadinho, bem organizado, que corre em linha reta. E eu não poderia dar outra nota, como 7.5. É um filme que pode progredir em um segundo, né? Ele mostrou no primeiro que pode abrir uma janela para o segundo. Ele criou alguns destaques, algumas inovações, e com um trabalho com mais perfeição, pode ser que o segundo, se vier um dia, chegue com força total. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Se você não assistiu o filme, vai lá e assista. Ele é bom sim, ele é assistível. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui.